Bom, rapaziada, seguinte, vamos lá gravar a nossa explicação da matéria em si. O professor ele passa os PowerPoints lá e não dá uma explicação um pouco mais aprofundada, né? Eu vou tentar explicar aqui para vocês o que a gente conseguiu pegar de material até hoje, no caso, né? E vamos com bastante detalhe, tá? Não tenta, tentar só ao que eu tô explicando, tá? Bom, é o seguinte, deixa eu. Bom, vamos assim mesmo, tá? Aqui eu fiz um comentário, primeiro, né? Um comentário com o enunciado que ele deixou no PowerPoint. Escrevo um programa em C, que escrevo o texto meu primeiro programa em C. E você faz um comentário com duas barras, tá? O programa vai ignorar essa linha porque ele sabe que isso é um comentário para programador ler, né? Para indicar o que essa linha de código vai fazer ou coisa do gênero. É assim que utiliza os comentários em um script. Mas aqui eu coloquei como um enunciado. Enunciado. Tá? Então, primeiramente, a gente inclui aqui as nossas bibliotecas, tá? As duas padrões e essenciais para a gente conseguir programar em C. Hashtag include, você está incluindo uma biblioteca que sempre vai ser entre menor que e maior que. E o nome da biblioteca, tá? Esse std, tá? std, o que significa? Significa standard, que é igual a padrão. Esse i é igual input, que é igual a entrada. Esse o é igual output, é igual a saída, tá? Para vocês entenderem. Aqui é a biblioteca padrão de entrada e de saída padrão, tá? Vou colocar aqui igual. Tá? Aqui é a nossa biblioteca padrão de entrada e saída. Aí você fala assim, mas o que é o ponto H, né? Deixa eu só fazer isso aqui. O que é o ponto H? Ponto H? Peraí. Deixa eu fazer isso aqui, né? Vou botar um comentário. O ponto H, ele nada mais é do que isso aqui, ó. É isso aqui, tá? Ponto H é a extensão do arquivo biblioteca, que é um arquivo que a gente está importando no nosso código lá do repositório C, né, da linguagem C. Biblioteca de entrada e saída padrão. E é uma biblioteca reader, né, um cabeçalho. Ou seja, isso aqui é o nosso cabeçalho. E aqui é a mesma coisa, entretanto, é uma biblioteca standard library, lib, no caso, é igual ao que? Library. É igual ao que? Biblioteca. Tá bom? Essa daqui é a biblioteca padrão do C. Esse é de entrada e saída de comandos, ou seja, scanf, que é a saída, quer dizer, perdão, é a entrada, e o printf, que é a saída, tá? Saída de dados, no caso. E esse standard lib, ele permite a gente fazer expressões algébricas, contas lógicas, né? Operações matemáticas e coisas do tipo. E várias outras funções que tem nessa biblioteca aqui, tá? Então, é por isso que a gente inclui essas duas. O int, ele basicamente é o seguinte. Entendeu? O int é um tipo primitivo. Deixa eu botar aqui. Tipo primitivo de dado inteiro. É de números inteiros decimais, sem vírgula, né, sem fração, né, é um número inteiro, literalmente. Aqui
a gente está definindo primeiro o quê? Depois do cabeçalho. A gente realmente vai começar o nosso código, tá? Aqui é a nossa função, tá vendo que minimizou? Aqui o comentário não minimiza porque o código ignora, né? Vocês lembram? Aqui é a nossa função main. Nossa função o quê? Principal. Main é igual a principal. A gente primeiro define o tipo dela, depois o nome dela. Eu coloquei main por ser um padrão, tá? Entre os programadores de C. Colocar main como nome da função principal. Para ser intuitivo, né? Ser explícito. E aqui tem gente que coloca assim. Mas eu gosto de colocar void porque, além de ser mais bonitinho e correto, eu especifico claramente que aqui, entre esses parênteses, você passa os parâmetros, né? De argumento para essa função aqui. O que ela vai fazer, sabe? Quantos argumentos vai ter, né? E a quantidade e como é que é? argc e argv. Bom, eu não compreendi muito bem isso, mas depois eu tento explicar e a gente vê isso mais pra frente. Tá? Mas aqui, como não vai receber nada, a gente escreve void. Void é equivalente a vazio, literalmente. Por isso que tem gente que escreve assim, tá? Vazio. E a gente dá um espaço, abre colchetes, tá? Abre os colchetes para dentro desses colchetes é chamado de bloco de código, que é isso que vai rodar no nosso script. É isso que vai dar realmente a função, né, do nosso main. Bom, a gente tem outro tipo primitivo, que é o char. Tá? Ele pode ser simples, tá? Ele normalmente é caracteres simples. O que é um caractere simples? Entre apóstrofos, tá? Pode ser um A pequeno, um B, arroba, pode ser isso aqui, pode ser uma vírgula, e enfim. Aqui ponto vírgula porque, sei lá, costume, tá? Mas um char, ele abrange isso aqui. Ah, e também número, tá? Deixa eu incluir um número aqui também. Números também, tá? Do 0 até o 127, se eu não me engano, tá? Coisa do tipo. E aí, depois do nosso tipo primitivo, que a gente declarou que vai ser uma variável do tipo essa variável tem um nome, a gente tem que nomear ela. Então, eu coloquei name. Por quê? A função dessa variável, tipo, ela vai ser usada para quê? Para eu colocar o nome de alguém. Por quê? Na minha lógica, eu estou pedindo o nome do usuário. Ele vai colocar o nome do usuário, o código vai receber esse nome de usuário e vai armazenar aqui, ó. Tá vendo? Esse igual vazio. Mas vocês vão entender ainda. Aí você pergunta assim, por que tem essas chaves? Essas chaves determinam uma array. Uma array significa o quê? Significa uma lista de strings. E aí você se pergunta, o que é uma string? Uma string é isso daqui, ó. Um conjunto de caracteres para formar uma frase, um texto, uma palavra, um nome, um dado. Mas ele fica laranja, é entre aspas. Por isso que é chamado de string. Porque se não tivesse aspas, seria, sei lá, poderia ser uma variável, coisa do tipo, mas não dessa forma, tá? Não dessa forma como uma frase, mas uma palavra. Uma palavra, uma letra, um número. Não bem um número, mas aí, bom. Então a gente tem esse igual, tá? Essas chaves aqui também tem a função de a gente colocar número. E o que é esse número? O que esse número vai representar? Esse número, nada mais, nada menos, vai representar a quantidade de caracteres que eu vou poder ter na minha string, que vai ser armazenada na minha lista de caracteres, tá? Aí você se pergunta, por que você deixou vazio? Eu deixei vazio porque, independente do nome que a pessoa colocar aqui, ela pode colocar o nome inteiro dela, ou pode colocar, o nome que for. Mas a premissa que o professor pediu foi assim, ó, você coloca o nome aqui, tá? O nome aqui, ponto final. Não precisa das chaves. Você pode colocar e vai ser igual a isso, vai ser algo constante que não vai mudar. Mas eu coloquei desse jeito diferente, por quê? Porque
Eu fiz esse igual, ele é atribuição, tá? Esse igual aqui, ele não é igualdade. Não é que essa variável é igual a isso aqui. Não. É isto aqui que está sendo atribuído para a esquerda. O da direita está sendo atribuído para a esquerda. Tá? Então, esse valor atribuído ao name, no caso. Tá? Isso que quer dizer o igual. Uma igualdade seria dois iguais, desse jeito. Isso seria uma igualdade. E depois de toda a linha de código, que no caso é uma instrução para o computador, a gente coloca ponto e vírgula, tá? Para indicar ao computador que a gente já terminou essa instrução e vamos passar para a próxima. Tá? E aí, no caso, eu coloquei aqui vazio, tá? Eu só fiz as duas aspas para não deixar nada, tipo, deixar nada fica meio paia. Né? Eu poderia deixar, só que, tipo, dá esse erro aí, entendeu? Então, por isso, coloquei vazio. Porque aí ele identifica que, pô, tá com valor essa array. Tá com algum valor, que é nada, que é nulo. Tá? E aí tem o printf. Poxa, o que é o printf? Printf é igual impressão formatada. Tá? Aqui nos possibilita imprimir na tela do terminal, por exemplo. Né? Deixa eu ver. CD. Eu acho que é exercício. Não, peraí. É isso aí mesmo. Exercício. Ele vai imprimir aqui para mim. Olá, qual o seu nome? Bem aqui. E depois vai ter dois pontos. Eu vou digitar o meu nome. Eu vou digitar Gustavo. E aí ele vai receber o que eu digitar. Tá bom? Mas vamos por partes, tá? Esse printf nada mais é do que a impressão formatada. E por que formatada? Porque tem essa possibilidade aqui. Eu já explico mais pra frente, tá? Já vou explicar. Mas, basicamente, o printf serve para imprimir uma mensagem na tela. Tá? E o formatado é basicamente isso aqui, ó. Esse porcento, ele indica um endereço, um espaço de memória reservado para uma variável do tipo primitivo string. Essa é igual a string. A gente tem float também, que é f. Float nada mais é do que números quebrados ou frações, né? Números com casas decimais. Tá? I é %i ou %d. Eu não sei muito bem por que usa %d ou %i, mas você pode usar os dois. Para quê? Para números inteiros, tá? Números inteiros. E tem o %c, que é um só caractere, ou seja, um A maiúsculo, um arroba, assim como eu exemplifiquei bem aqui, tá? É um caractere simples. Aqui, como eu fiz ela se tornar uma array, com essas chaves aqui, que eu não estou determinando quantos caracteres se limita essa array, então ele pode ser mais de apenas um caractere, tá? Então aí sim a gente coloca esse %s. %c é referente a isso aqui. %s é referente a mais de um caractere, tá bom? E a gente tem também o %. Deixa eu ver. É só isso mesmo. Bom, que a gente utiliza pelo menos agora no início com frequência, tá? E depois de printar essa tela e eu digitar, alguém tem que gravar o que eu digitei. E essa é a função do nosso querido scanf, que vocês estão vendo aqui. Falar, meu Deus, o que é isso? Né? Esse scanf, ele é o seguinte. Ele lê o que o usuário digitar. Mas lembre-se, como eu vou digitar um conjunto de caracteres, quando é um caractere, é um char. Quando é um conjunto de caracteres, o que é? É uma string, correto? Se é uma string, eu não posso colocar %c aqui. Por quê? O scanf, ele, dentro do parênteses, ele vai esperar, né? Ele espera receber um tipo de dado.
Se você digitar números, por exemplo, ele vai dar erro. Ele não vai ler, ele simplesmente vai imprimir aqui nada. Tá? E eu já explico como é que funciona isso aqui, tá? Já explico. Mas aqui ele está esperando o quê? Uma string, um conjunto de caracteres, tá? E aí eu coloco entre aspas, porque... por que coloco entre aspas? Bom, gente, eu não sei exatamente, mas a gente pode pesquisar depois. Então, é o tipo de dado que ele está esperando receber, e aí, vírgula, espaço, para onde ele vai mandar, tá? Esse E comercial, imagina como se fosse um arroba e o seu arroba do Instagram aqui. Ou seja, tá chamando alguém. Tá chamando quem aqui? A variável name. Então, o que eu digitar, que no caso é meu nome, Gustavo, vai ser armazenado na variável name. Então, name até este momento aqui do código, porque o código ele se dá sendo processado em sequência. Então ele começa daqui, ignora, ele importa as bibliotecas, depois ele abre a função, e aí ele define as variáveis, printa na tela uma coisa e depois espera que eu escreva algo. Até aqui a variável name não vale nada, é nula. Mas a partir do momento que eu digitar meu nome e apertar Enter, ela vai começar a valer Gustavo, ou Rogério, ou sei lá, Pedro, ou seja lá o nome que for que você queira dar. Tá? Depois disso, né, que eu atribuí o meu nome ao name, eu printo na tela. De novo, eu imprimo na tela. Olá, boas-vindas. E aqui que vem o X da questão. Por isso que é print format. Porque você dá um %S, ou seja, aqui onde está o %S, eu quero que vá que tipo de dado? Um tipo de dado string. Então, no caso, depois de já dar a minha mensagem, este é o nosso primeiro programa em C. Eu não coloquei acento nas palavras, por conta que nesse terminal aqui do PowerShell, ele dá erro se eu colocar um acento, tá? Eu vou colocar aqui só no E para vocês verem. Ele aceita no código, beleza, porque é uma string, mas no terminal dá erro, tá? Vocês vão ver isso já já. Este é o nosso primeiro programa em C. Terminei string, fechei aspas. E aí eu dou um vírgula, espaço. É o mesmo conceito daqui. Se eu estou esperando um tipo de dado nessa posição da string, eu tenho que dizer que tipo, qual variável vai para ele, entendeu? Da onde que eu vou tirar esse tipo de dado, da onde que eu vou colocar esse dado. Então eu vou puxar do nome do name, tá? E aí você fala assim, por que não tem o E comercial aí? Porque aqui no printf não é necessário. Porque ele já vale algo, tá? Ele já vale algo e ele vai para cá. E aqui como ele leu, ele capturou o que eu digitei no teclado e ele vai mandar para o %name. %name não, o E comercial name, entendeu? O E comercial é tipo o endereço de memória do name. Ele manda para lá no endereço de memória. Então, esse espaço de memória onde o name reservou para mim, tá? Ele vai começar a valer Gustavo, tá certo? Então, se a gente executa, primeiro a gente compila, né? A gente coloca aqui GCC, pelo menos é o compilador que eu estou usando, tá? De terminal e tal. Não uso no VS Code, mas porque é o que funciona para mim, é o que eu já utilizava. Bom, GCC, exercício 001.c, hífen o, que é o output, né, qual vai ser o nome do executável desse arquivo que eu estou compilando, e exercício 001. Do Enter, ele compilou, e para executar é ponto barra, ao menos aqui, exercício 001, ou seja, o nome do executável, tá? Não é o nome do arquivo, o nome do executável que eu coloquei aqui. E dando isso, olá, qual o seu nome? Vou digitar meu nome, vou digitar com letra maiúscula para vocês verem, que fica mais bonito. Ele vai aqui, olá, boas-vindas, Gustavo. Lembra que eu falei que o acento dá erro aqui no terminal? Este é nosso primeiro programa em C. Entenderam? Então, basicamente é isso. Tá? A gente também tem o exercício 2, que a gente pode ver. Aí é a mesma coisa, porém aqui é diferente. A gente já falou das bibliotecas, já falou da função. Função é basicamente o que o programa vai fazer, tá? Que a gente programa aqui. E aí a gente define aqui a idade. A gente não precisa sempre ficar atribuindo. Mas eu já podia colocar a minha idade aqui, tá?
igual a 20. Pronto. Aqui está definido quanto vale a variável idade. Vale 20. Tá? Mas eu preferi definir só a variável sem atribuir um valor a ela. Por quê? Porque logo abaixo eu estou pedindo ao usuário qual a sua idade. E aí é aquele mesmo esquema. Em vez do meu nome, ó, %d aqui. Ou seja, está esperando um número inteiro. Que no caso, no meu caso, é 20. Né? Então a gente atribui. Se eu digitar aqui ele guardar, ele vai enviar para a idade. E a idade vai se. Como é que fala? Enfim, vai ser atribuído, né, esse valor que eu digitei para a idade. Tá? E aí, tipo assim, vai printar depois a mensagem: poxa, 20 anos é uma idade incrível, mas como o tempo voa, agora você tem tantos anos. E aí, a gente tem duas formatações nessa string. Como que isso funciona? É do mesmo jeito, porém tem sequência. Como tem sequência, a gente tem que se atentar aonde vai o quê? Vírgula, idade, aqui vai idade, e vírgula, idade mais 25. Ou seja, se eu tenho 20 anos mais 25, aqui vai ser 45. Tá? Então, mas como o tempo voa, você tem 45 anos. Entendeu? Esse é outro código simples. E, perdão, não comentei sobre o return zero. Que ele basicamente faz o seguinte: ele retorna zero quando o código funcionar, né? Funcionar. Se voltar o código. Não. É porque o código deu erro. Tá? Basicamente isso. O código, quando ele dá algum erro, um exemplo, pode não estar expressando aqui o erro, sabe? Que fica aqui, ó, quer ver? Printf. É para dar um erro. Aqui, deixa eu ver. E aí, cara, não vai salvar, não? Bom, enfim. Tá sublinhado em vermelho, né? Como vocês sabem. E isso é um erro de digitação, de semântica, se eu não me engano. Quando você digita errado ou você faz alguma lógica errada, o código vai dar erro. Então ele vai, depois da mensagem de erro, que vai ser um pouco grande, ela pode ser mais ou menos desse tamanho, ou desse, ele vai vir aqui, ó, return 1. Entendeu? Mas como deu certo o meu código, ele não retornou nada, ele retornou 0. Então ele só fez o que ele devia fazer. Tá? Aqui no 2, vocês já entenderam o conceito de alterar uma variável, tá? Eu dei aqui a ela um valor e depois eu alterei esse valor. Isso aqui não faz apenas desse jeito, tá? Eu poderia atribuir aqui em cima, não pedir ao usuário nada, só formatar desse jeito: ah, você tem tantos anos, e depois dar um enter e escrever aqui, ó. Quando a gente altera uma variável, a gente não precisa declarar ela. Aqui eu estou declarando ela ao mesmo tempo que eu atribuo, tá? Ao mesmo tempo que eu atribuo. Eu posso fazer desse jeito, tá? Vamos fazer assim para vocês entenderem. E aqui eu estou alterando o valor dela para 45. Então, tipo assim, aqui vai printar 45 anos, é uma idade incrível, por exemplo. Tá? Mas eu poderia colocar essa parte da string bem aqui, ó. Bem aqui. E depois eu podia colocar essa parte da string aqui com isso aqui, né? Entenderam? Basicamente é isso, tá? Dá para alterar dessa forma que eu disse. Que no caso é mais intuitivo para quem está começando. Tá? E aqui tem um enunciado, né? Escreva um programa em C, que tem uma variável com sua idade, ou seja, atribuída. Escreva um texto exibindo sua idade. Depois altere esse valor, mas use a mesma variável, ou seja, daquele jeito que eu mostrei. Idade igual, aí você altera o valor. Tá? Escreva o valor de novo. Né? Um novo valor. Aí você manda a mensagem e vai exibir no terminal de vocês. Tá? Que pode ser, no caso, esse aqui.
Deixa eu até limpar. No caso aqui, né? Bom, temos o terceiro exercício aqui. Escreva um programa em C que tem uma constante que define o valor de π. Aqui no cabeçalho a gente define, tá? Isso aqui não é o define português, tá? É o define inglês. É define. Tá? Define π 3.14. Em programação a gente não utiliza vírgula, tá? Não, pelo menos não para números. A gente não utiliza vírgula, ele vai dar erro. Ele interpreta a vírgula de outra maneira, tá? Ele interpreta como depois disso vem isso e depois disso vem isso. E o ponto vírgula é acabou. Acabou, mas depois vem isso. E aí acabou e depois vem isso. O fechamento da função. Tá? A gente definiu o π que a gente pode usar durante o nosso código. Ou seja, isso aqui não altera, é inalterável, tá? Ou seja, se eu não me engano, a gente está em hardcode. Negócio assim, você escreveu no programa algo imutável, tá? Só mudando no programa que você consegue alterar esse valor aqui. Ou seja, literalmente apagando esse 3.14 e escrevendo outra coisa. E aqui esse const é um tipo de tipo primitivo, entendeu? É um tipo de variável junto com o tipo primitivo, gravidade, que eu coloquei, que é igual a 10. E como a gravidade da Terra ela não muda, ela é uma constante, literalmente constante é algo que não é para se mudar. Se eu tentar mudar a gravidade depois do código, também ó, gravidade igual este número, vai dar erro. Ele vai entender que está se referindo a essa variável, tá? Mas olha aqui o que ele diz. A expressão está tentando ser modificada, né? Mas não é válido, porque gravidade é igual a 10. É o que está dizendo aqui, basicamente. Então, não tem como você mudar nem a constante de gravidade e nem π. Isso aqui vai dar erro também, tá vendo? Mas se eu colocar ponto 14, era para dar certo, tá? Mas, tipo, como já tá definido, então eu acho que é por isso que ele tá reclamando. Já tá definido, então, né? Fica na boa. Aí aqui a gente tem os nossos tipos primitivos. Tá? Como eu tinha dito anteriormente, a gente tem o caractere, que é simples, né? É um exemplo, eu coloquei aqui o arroba entre apóstrofos, tá? Porque aqui, lembra que aquele char, ele tinha umas chaves aqui? Essas chaves transformam o tipo primitivo char da variável em uma array. Vocês lembram o que é uma array? A gente tem os caracteres. Esses caracteres juntos formam uma string. E strings juntas formam uma array. Tá? E essa array pode ter tamanhos específicos. Tá? E é isso, basicamente. Tá bom? Para vocês entenderem aí por cima, tá? Qualquer coisa, pesquisem, estudem, vejam vídeos, que ajuda bastante. Esse unsigned char, se eu não me engano, porque esse daqui só vai até o 127, tá? Você fala assim, mas só vai com caractere simples e não sei o que. Realmente, mas esse daqui ele se refere a um caractere específico aqui na tabela ASCII, não sei. 127 é um código daquela tabela que representa algum caractere. Se eu colocar aqui 5 ou 5 não, 3, se eu não me engano, um desses, ele significa o zap do truco, sabe? É igual a zap, 5 ou 3. E essa tabela tem até 127. Tá? O unsigned char, ele não se limita a 127 nos números apenas. Ele vai até o 192 e tudo também que abrange ao char. Tá? Ou seja, é um char evoluído. Tudo bem? O short, eles são números pequenos, tá? Do menos 32.567, mais ou menos, então não sei se é exatamente esse número, mas ele vai desse negativo até esse positivo, mais ou menos nessa abrangência. E o unsigned short já é diferente. Ele abrange esse número aqui, mas não o negativo. Ele exclui o negativo do seu vocabulário e bota do 0 até o dobro desse número, sem o sinal.
tá? Então ele tira o que é negativo e bota para positivo. Então ele tem o dobro, tá? De positivo de caracteres, de número possível. Ou seja, esses números normalmente são usados para portas de entrada, de conexões, SSH, coisa do gênero. Tá? Eles vão ver muito isso em servidor, coisa do tipo. Aqui a gente finalmente tem o nosso inteiro, que a gente já comentou antes. Tem, sei lá, se eu não me engano, do 2 bilhões negativo até o 2 bilhões positivo. E o unsigned int, ele é do 0 até o 4 bilhões. Ou seja, basicamente a mesma coisa do que aconteceu aqui no short. O long, ele é diferente, né? É o oposto do short. Aqui é o curto e aqui é o longo, né? Então ele tem bastante espaço de memória, mais do que o int. E o unsigned long, ele é a mesma coisa, tá? O mesmo conceito. Ele tira o negativo e bota para positivo, tá? O flutuante, que é o float, a gente já falou como é que é. São números com pontos. E o double, ele pode ser flutuante também. Só que um exemplo. O float, ele tem uma precisão de leitura de até 6 casas decimais. Se eu colocar um exemplo, 7 casas decimais, ele não vai ler esse 3 aqui. Tá? Se eu coloco 6, ele lê. Tá? E o double, ele, se eu não me engano, são 10 ou 12. Tá? Coisa do tipo. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por aí. Tá? Tem essa precisão mais ou menos de casas decimais que ele consegue ler. Tá? E o long double, ele é a mesma coisa, só que ele acho que tem uma precisão até maior. Ou coisa do tipo. E às vezes usam double ao invés de float, eu não sei exatamente porquê, mas eu já pesquisei. Mas eu esqueci, tá? Eu esqueci. Aqui o bool é booleano. O que é booleano? 0 e 1. Linguagem booleana. 0 e 1. O 0 representa 0 volts no nosso computador, no nosso sistema, no nosso circuito. O computador está lendo, tá? E o 1 representa o VCC. Ou seja, tem a nossa linguagem, tem o 0 e 1 e tem o VCC, né? O 0 volt e o VCC. O VCC, se eu não me engano, é voltagem, sei lá o que, contínua. De corrente contínua. Isto, perfeito. Que é equivalente a 1. Ou seja, se ele recebe algum impulso elétrico, ele vai valer 1. E se não recebe nenhum, ele representa 0. Então, de acordo com essas voltagens, e tipo, acontece isso muito rápido, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Nossa, milhões de vezes mais rápido do que eu tentei demonstrar aqui. Ele vai interpretando esses zeros e uns em tudo isso que a gente consegue ver. Em tudo isso que a gente consegue ver. Em tudo isso daqui, ó. Tá vendo? Ele representa, ele interpreta e executa. Olha que louco, né? É impressionante. E aí eu fiz um printf aqui. Temos como funções da programação em C as seguintes variáveis. E aqui, como eu não queria fazer outro printf, ter que dar um enter, fechar e abrir outro printf, eu simplesmente pulo uma linha. Eu dou um barra contrária n. Char é igual a C. Barra n de novo. Unsigned char é igual a... Caralho, por que tá D? Mas, eu fiz quando eu tava começando a aprender, mas aqui, se eu não me engano, é UC. Tá bom? Se eu não me engano, gente. Aqui não seria S, porque S é de string, lembrem disso. Mas eu acho que D tá certo, tá? Porque short abrange números inteiros. Mas, tipo, uma abrangência pequena. Unsigned short talvez seja D também. Int, eu botei correspondente a I. Aqui seria D também, ou I, tá? Long, não sei porque é LI, mas eu sei que o L representa long. Unsigned long é LU, long unsigned. Float é F. Double, não sei porque é LF, mas porque o D representa números decimais, mas deve ser long float, não tenho certeza. Não tenho certeza absoluta disso. Long double, L maiúsculo F. Tá? Essa porcentagem é para você pedir
um tipo de dado nessa posição da string, tá? E depois, na sequência, a gente vai colocando a variável carac, uncarac, curto, um curto, inteiro, inteiro, long, float, né? Float, double, não sei o quê, entendeu? Booleano. E aí a gente fecha o parênteses finalmente, tá? E bota na sequência para dar certinho, certo? Bom, vamos executar aqui o 04 para vocês verem. Aqui, ó. Aqui já está com um C cedilha também não lê no terminal. Temos como funciona a programação em si as seguintes variáveis: o char, o segment char, short, o segment short, inteiro, o segment int, e assim vai até o bool. E aí ele encerra o programa. Bom, aqui também é outro exemplo legal. Para o exemplo anterior, que eu acho que foi... Não, eu não sei qual é o exemplo anterior, mas se eu não me engano, estava na lousa lá do professor, tá? Ele deu um exemplo que ele gravou numa string de algo. Salve os textos formatados usando sprintf. Sprintf é literalmente uma string, ele não vai gravar nada além de uma string. Tá? Sprintf em variáveis e depois escreva usando a função putsString, né? Puts literalmente colocar string, tá? Put, colocar S de string, por isso que eu coloquei entre parênteses str, que é a abreviação de string. A gente faz o nosso cabeçalhozinho padrão, como a gente já ensinou, abre a nossa função e define a nossa variável aqui, char idade, tá? Eu coloquei para ser bem intuitivo, idade e altura em float, porque, um exemplo, eu tenho 1,90. 1,90, lembra que a gente não usa vírgula. Eu tenho 1,90, vai ser float, tá? Um número com casas decimais. E idade, eu tenho 20 anos, é um número inteiro e tudo bem. Int, idade, float, altura. E a gente vai limitar, né, essa string, né, essa array, para 100 caracteres. A gente coloca printf qual a sua idade, pede ela para o usuário daquela mesma maneira, lembra? %d, eu estou esperando esse tipo de dado, então eu vou colocar o dado que você me der para essa variável. E agora, qual a sua altura? Mesma coisa, eu espero este tipo de dado e estou esperando jogar ela para altura, essa variável. Sprintf, se eu não me engano é para gravata, sprintf, ela chama essa array aqui, nessa array eu vou gravar essa string aqui. Eu vou escrever, jogar essa string aqui para essa array. Muito bem, você tem alguns anos e tantos metros de altura. Então eu coloco a idade, que representa esse, e a altura, que vai para cá. Aí você me pergunta assim, por que você colocou .2f? Esse .2, ele significa que eu quero uma precisão de apenas 2 casas decimais, ou seja, se eu colocar, eu tenho 1,90 e alguns milímetros, ou nanômetros, ou coisa do tipo, ele não vai ler. Ele só vai ler os milímetros mesmo, os centímetros no caso, perdão. Ele não vai ler milímetros, não vai ler nanômetros, nem coisa do tipo. Ele vai ler desse jeito, vai estar 1,90. Então ele representa, depois do ponto, meu número flutuante, eu só quero mais 2 casas decimais de leitura. Tá? Então eu coloco minha variável e depois eu simplesmente imprimo. Né? Lembra que é isso aqui? Puts é colocar a string IA. Isso daqui é uma string, tá? É uma array que contém uma string no caso. Também imprime arrays, tá? E aí finalmente ele vai imprimir aqui pra gente, né? Quer ver? Qual a idade? 20. Qual a minha altura? 1,90. Muito bem. Você tem 20 anos e 1,90 de altura. Aqui é um exemplo de gravação, se assim a gente pode dizer, gravação de uma string, né? De uma array, no caso, uma lista. A gente está gravando uma string para dentro de uma lista. Tá?